Olá, bom dia, pessoal. Bom dia, né? Boa tarde e boa noite, tá, pessoal? Mais um dia aqui para a gente continuar, né? O nosso processo de expansão da consciência, o nosso trabalho espiritual, nosso entendimento, tá, pessoal? Não é fácil, tá? A nossa caminhada aqui tem muitos percalços, muitas emoções que a gente sente, muitas complicações ao longo dessa caminhada, mas a gente temos que caminhar porque tem uma espiritualidade, um Deus nos guiando aqui, tá? A gente que foi chamado tem uma conexão com Deus, com a espiritualidade, né, com Cristo, tem um guia, pessoal. A gente não está à toa, tudo acontece com esse guia nos orientando para que a gente perceba o caminho da verdade, tá? Porque sem esse guia a gente não percebe, tá, pessoal? A gente vai ser enganado por muitos falsos pastores, grupo religioso aí, tá? A gente vai ser enganado se a gente não tem esse guia verdadeiramente nos guiando. Mas graças a Deus, tá? A gente tem aqui o guia, né? Muitos falam que é o quê? Em vários conceitos, né? Tem vários nomes, mas é a mesma situação, tá? Na igreja evangélica, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, né? No meio da espiritualidade é a intuição, é o guia da intuição, da espiritualidade. Nos outros grupos aí também fala sobre esse guia, tá, pessoal? E mas é o mesmo, a mesma vendo da mesma fonte que está nos guiando. Quando a gente percebe que esse guia traz a verdade, traz a intuição para o bem, tá, pessoal? Tá nos protegendo, tá livrando a gente do mal, tá? Quando a gente percebe isso, isso é o nosso guia espiritual evoluído, tá, pessoal? Aquele guia espiritual evoluído que está nos guiando, livrando do mal, nos mostrando o caminho bom. Se tem um guia aí que está mandando você fazer coisas erradas, isso não é o guia evoluído, tá? É outro guia aí, porque tem muita gente seguindo também no meio da espiritualidade, guias que tá mandando fazer coisas, pessoal, que não tem frequências elevadas. Então, esse guia não é como é que se diz, evoluído. É um espírito que veio do alto, evoluído para nos orientar para o bem, fazer o bem, tá? Não é, tá, pessoal? Então, vamos prestar atenção nessas características, tá? Que esse guia. Mas a gente tem que confiar, tá, pessoal? Confiar nessa intuição, nessa voz interior, sabe que está nos guiando a cada momento, tá, pessoal? Meus vídeos aqui, pessoal, é tudo disso, tá? É de intuição. Ô, irmão, você tomou, estudou, não sei o que, eu não estudei nada, tá, pessoal? A gente estuda aqui agora, a gente lê e né, através dessa leitura, você vê que nos próprios vídeos o espírito vai me intuindo ali do que eu falar, tá, pessoal? Eu não fui, eu tomei faculdade de psicologia, tá? De psicanálise e tal, mas eu não estudei essas coisas assim. Fui para a igreja, mas eu não estudei essas coisas, tá, pessoal? Para dizer, você tem. Como muitos aí apresentam de prova. Eu não tenho, tá, pessoal? A gente estuda aqui junto. Eu estudo com você. Eu faço aquilo que a intuição. Eu escrevo aqui o meu texto, tá? Segundo a intuição me intuiu ali para eu escrever. E depois eu venho aqui passando para vocês, gravando o vídeo, lendo. E ali o espírito vai me guiando, né? Teve vídeo aqui que eu gravei, tá? Que pessoas aqui do meu canal que me assistem
com frequência, ela disse, nossa, irmão, eu vi que não era você ali quando você estava explicando ali. Tinha alguma coisa ali com você. Não era você, a frequência era outra. Então, essa pessoa sentiu, tá? O que é isso? É essa intuição, é esse espírito. É o mentor, é o anjo, às vezes, nos guiando para eu passar a mensagem, tá? Porque ele sabe, pessoal, tá? Os mentores, os anjos, eles sabem que eu gravo o vídeo aqui para vocês. Eles sabem. Então, eu sou um canal que ele está querendo aqui, ele quer me usar. Por isso que a gente tem que estar na frequência, tá, pessoal? Às vezes eu saio um pouco da frequência, eu saio, porque eu sou ser humano, eu às vezes erro. Eu tenho um erro às vezes, tá? Mas depois eu tomo consciência e volto para minha posição de origem. Minha posição que é fazer o trabalho da espiritualidade, tá? Mas é isso, pessoal, tá? Até a gente se aprumar, se aprumar dessa vida, a gente dá um deslize ali, volta. É assim, tá, pessoal? Com vocês é a mesma coisa, tá, pessoal? Mas é isso, a espiritualidade está me usando, está trabalhando na minha vida também interior e está trabalhando nas suas, para que vocês cresçam junto aqui. Quem ficar aqui no meu canal, crescer junto comigo, né? Para se tornar uma ótima pessoa, um ser humano melhor, tá? E a gente evoluir para a nossa iluminação espiritual, tá, pessoal? Entende? A gente precisa fazer isso. Não tem o que fazer, tá? É o nosso processo aqui, nossa missão de vida, tá? Tá certo, pessoal? Por que que eu tô falando tudo isso? Meu Deus! Hein, pessoal? Por que que eu tô falando tudo isso? Vocês, tá? Então, tô falando tudo isso, tá, pessoal? Porque meu tema de hoje, o tema de ontem que eu gravei aí, né, pessoal? Foi muito bom também, né? Que é a ignorância espiritual, tá? A gente não pode ficar nessa vibração aí de ignorância espiritual, tá, pessoal? A gente tem que sair dessa frequência. E às vezes a gente sai dessa frequência tomando consciência, despertando a nossa consciência, tá? A gente vai mudar a vibração, vai começar a estudar, começar a observar as coisas, tá? O espírito, a espiritualidade vai nos guiar, tá, pessoal? Uma pessoa que está sendo chamada vai guiar ela para ela encontrar essa verdade, tá? Porque a espiritualidade sabe que tem homens aqui que não anda na verdade, quer atrapalhar aquele que quer encontrar a verdade. Ele não encontra, ele, como eu falei, igual como o Cristo falou, você não entra e não deixa a outra pessoa entrar. Porque se tudo bem, eles não querem entrar, eles não querem nada com Deus, tudo bem. Mas eles não entram e ainda quer atrapalhar aqueles que querem entrar, encontrar com a verdade. Eu sinto muito, tá, pessoal? Então, aconteceu isso e a espiritualidade sabe, então, a gente precisa desse guia, dessa intuição, dessa voz nos guiando para a gente encontrar essa verdade. Tá certo, pessoal? Então, por que que eu estou falando de tudo isso, pessoal? Porque o meu tema de hoje, né, é o que é a intuição espiritual. Eu vou falar sobre isso aqui, pessoal, porque eu vou dar ênfase também, porque eu tenho visto live aí, pessoas, não sei se é espiritualista, deve ser espiritualista, tá? Eu vi em uma live pessoas falando que a intuição é uma coisa cognitiva, é uma coisa do cérebro. Pessoal, eu tenho que dar risada pra eu não chorar, tá, pessoal? Passando informação que não tem nada a ver com isso, pessoal. A intuição não tem nada a ver com coisa cognitiva do cérebro, tá? Porque a mente, pessoal, a mente não está no cérebro. A mente,
usa o cérebro humano aqui, enquanto a pessoa está. Mas a mente não está no cérebro, não é uma parte, tá? Eu já expliquei isso aqui, mas parece que tem alguns. Isso deve ser pessoas que vieram de tomar o neurociência, nessas pessoas acham que tudo está acontecendo ali no cérebro, tá? Eu sinto muito, tá, pessoal? Que essas pessoas aprendem na faculdade aí acha que isso está ligado a essas coisas, mas não tá, tá, pessoal? Eu já falei aqui o que é o campo mental, tá? Não tem nada a ver com o cérebro. Esse campo mental usa o cérebro. E às vezes não usa totalmente, às vezes usa só 10%, tá? Tem gente que usa 2%, 3%, tá? De acordo com o nível que aquela consciência está aqui nessa realidade. Então, mas o campo mental é muito grande, tá? É um conhecimento, o pensamento, por isso que o pensamento não para. Mesmo a gente com o cérebro, como é que se diz? Um cérebro limitado, a mente não para, tá? Então, a gente, quando tá aqui, precisa controlar essa mente. Calma, sossegue aí, tá? Então, às vezes, a gente tem que fazer uma meditação, tá? Igual como eu fiz agora. Eu digo, mente, sossegue aí, tá? Para você não ficar me levando pro passado, pro presente, tá? Fica aqui fica pro futuro, né? Fica aqui no presente, tá? A mente. Então, por isso que acontece isso, tá, pessoal? Porque é um campo, não tem nada a ver com cérebro físico aqui, tá? Então, tem muita gente falando até que a intuição espiritual, a intuição que a pessoa tem, vem do cérebro, vem da cognição da pessoa. Não é verdade, tá, pessoal? Então, eu tenho que vir gravar isso aqui para consertar esses erros aí que estão falando aí, tá? Eu não sei se é espiritualista que tem um viés, um pensamento do neurocientista, tá? Essas coisas tudo, tá, pessoal? Então, esses caras se atrapalham muito, tá, pessoal? Eu sinto muito, tá? Mas é isso que acontece, tá? Tá acontecendo, né? Mas vamos saber o que é essa intuição, né? O que é a intuição espiritual? Aí eu coloquei uma pergunta. E por que temos que confiar nessa voz interior dentro da gente, né? Por que a gente tem que confiar nessa voz interior? Porque a intuição muitas tradições religiosas falam que é como uma voz interior, uma sabedoria interior. Tem vários significados de vários grupos religiosos que dá um nome para essa sensação que a pessoa sente, tá? A pessoa sente. Tem muitas pessoas que sentem, pessoal. Até pessoas que não é de grupo religioso sentem, mas não falam, tá? Porque vai pensar que ela tá ficando doida. É doida. Você tá doida? Toma um remédio aqui, tá? Se, se você ficar continuando ouvindo essa voz, eu vou dar uma injeção em você, tá? Então, essa coisa que a Matrix colocou medo nas pessoas que ouviam essas coisas, tá? Tem essa intuição forte. Eles fizeram muito com muitas pessoas assim, tá? No primeiro século aí, pessoas tinham essa e foi diminuindo por causa disso, tá? Foi entrando no medo, então através do medo faz bloquear esse contato com essa intuição, tá, pessoal? Aí, por exemplo, agora eles não colocam medo de dar uma injeção em você, dar um remédio para você de louco, não. Agora a própria religião, tá? Ela incumbe de fazer isso, colocar o medo, dizer que isso aí é um espírito maligno que está querendo pegar você, tá? Aí pronto. Aí quando você coloca aquilo na sua o medo bloqueia essa sua intuição, tá?
Agora está acontecendo isso, pessoal. Por quê? Essas matrizes religiosas foram preparadas para que você não entrasse em contato com a espiritualidade, com essa intuição, com Deus, tá? Já foi preparada para bloquear isso aí, bloqueia. Então, o príncipe desse mundo chegou, já mandou, criou as religiões para bloquear isso, porque ele sabe que todo mundo tem essa intuição e todo mundo pode entrar em contato com Deus, com a espiritualidade, através dessa intuição. Então, bloqueia, bloqueia, bloqueia aí. Então, através desses falsos profetas, vão colocar medo em você para você bloquear. Aí então você não vai ter sabedoria, não vai ter intuição, você vai ser guiado pelo o líder, o pastor. É isso que eles querem. Aí você se torna um preso. Por isso que tem muitas pessoas presas nos grupos religiosos, tá? Por causa disso. Mas tem pessoas que já nascem com essa probabilidade, né? Essa percepção mais intuitiva, tá? Que ela é guiada desde pequeno pela espiritualidade, por essa intuição, tá, pessoal? Então, essas pessoas é difícil de eles controlar, mas eles, como é que se diz? Atormentam essas pessoas, tá? Para que ela não consiga ter um equilíbrio emocional, espiritual, tá? Porque precisa desse equilíbrio, tanto emocional, espiritual, para você ter esse contato. Porque tem muitas pessoas também, às vezes, que perde o controle, pode até ficar, não saber conviver aqui nessa área e nem saber administrar as coisas espirituais. Ela pode perder o controle e o rumo, tá? Então precisa ter um equilíbrio, tá? Então, pessoal, vamos para o nosso estudo. O que é a intuição espiritual? Vocês sabem o que é isso? É do cérebro cognitivo, é do cérebro como estão falando aí? Vamos ver, tá? Aí ele diz, a intuição espiritual é uma capacidade de perceber informações além da lógica e da razão. Então, pessoal, isso aqui quebra a perna aí do cidadão lá, que eu não sei se é espiritual, falou que a intuição vem da cognição do cérebro. Por quê? Não vem, ele está dizendo que a intuição espiritual é uma capacidade de perceber. Então, uma capacidade de quê? A capacidade do espírito, da sua consciência. É uma capacidade, então, se todo mundo é uma consciência, todo mundo tem essa capacidade da intuição. Agora, depende da frequência que as pessoas estão, tá? Tem umas que já vêm com aquilo desde criança, tem essa capacidade. Mas todo mundo tem, porque todo mundo é um espírito. Por isso que está dizendo intuição espiritual. É uma intuição do espírito, é uma capacidade de perceber informações além da lógica. Então, além do que você está raciocinando logicamente e da razão, tá? Ele fala, é uma percepção imediata que pode guiar decisões, revelações e entendimento da vida. Então, essa intuição espiritual, pessoal, ela é uma percepção imediata. Você percebe, você sente. Tem gente até que ouve a voz. Eu já ouvi a voz, tá? Ouve a voz, uma intuição forte que fala, não vá por aí, vá por aqui. Às vezes tem pessoas que vai pegar um avião, um ônibus, não pegue, ele desvia você, entende? Então, quem é que está fazendo isso, pessoal? Tem uma força aí. Tem aí um guia, tá? Que pode guiar você nessas decisões, ou até revelações, ou até traz revelações do que vai acontecer, através de sonho, ou então mostra você numa visão. E o entendimento da vida. Então, abre para que você entenda as coisas que estão acontecendo aqui nessa realidade. Então, é essa intuição
que guia muitas pessoas, tá? Por isso que teve muitas pessoas, já contou aqui, tá, pessoal? É provado isso, tá? Aí alguns neurocientistas querem falar que é uma coisa cognição do cérebro. Não tem nada a ver, porque essa é uma percepção, é uma capacidade da nossa consciência, do nosso espírito, tá? É isso que eu vim aqui falar, tá? Porque para consertar esse erro aí, tá? O cara falou lá algumas coisinhas certas, mas falou isso aí, isso é um erro, tá, pessoal? Então, vamos consertar. Foi igual ontem eu falei sobre a ignorância espiritual. Teve um dizendo que ignorância era uma benção. Eu disse, benção para quem ignorância? A pessoa ficar na ignorância, por exemplo, uma pessoa que não vai para a escola e não estuda, é uma benção para ele? A outra pessoa que estuda, tem conhecimento, ela se sai melhor do que aquela pessoa que não tem? Então, pessoal, ontem eu gravei um vídeo sobre ignorância espiritual, agora eu estou gravando também sobre essa intuição para explicar isso, pessoal, porque essas pessoas estão falando aí e foi uma pessoa aí que se diz que é bem estudada, né? Aí, ó, é isso que acontece, tá? Com as pessoas que a faculdade faz essas coisas na cabeça dessas pessoas, tá? Eu tomei, mas eu não deixei que isso aí, a espiritualidade despertou minha consciência, tá? O que tem de bom eu aproveito ali, o que foi falado ali na faculdade. O que não tem importância eu jogo fora, tá? Então, pessoal, aí ele fala, o que é que ele fala mais sobre essa intuição? Ele diz, a intuição espiritual está associada a um nível mais elevado de consciência e de conexão com o divino. Então, ela está associada quando você tem uma expansão, um nível elevado de consciência, essa intuição, ela se faz mais presente ali para guiar você. Você tem uma conexão com Deus, com o divino, com a espiritualidade, então ela se faz mais presente. Mas ela também está nas pessoas que estão aí, que não tem essa elevação da consciência, ela está, pessoal. E às vezes até guiando uma pessoa que às vezes ainda não despertou a consciência. Por exemplo, eu mesmo, antes eu estava nos grupos religiosos aí, eu sentia que essa intuição me guiava, tá? Ela falava uma coisa comigo, mas eu ainda não entendia o que era isso. Eu digo, o que é isso? Tá acontecendo alguma coisa? Será que eu tô ficando doido? Tá, pessoal? Eu sei que isso acontece com vocês, tá? Vocês vão dar risada também. Mas é isso, porque mesmo que a gente ainda não esteja em um nível elevado de consciência, essa instituição está com a gente, está livrando a gente de perigo. Nossa, pessoal, eu não sei como agradecer a Deus quanto perigo, tá? Quando eu estava lá andando por aqui, por essa realidade, sem consciência nenhuma, tá? Passei por muito perigo e essa intuição, essa espiritualidade me livrou. E eu não era ainda não tinha desperto a minha consciência nem nada. Mas porque ele sabia, tá, pessoal? Que eu ia chegar nessa condição que eu ia chegar. Ele sabia. É por isso que ele estava me livrando. Eu estava como um cego ali, tá? Estava cego, né? Não estava observando a intuição, mas ele estava, quando estava em perigo, me tirava, me livrou de muito perigo, tá? Para eu estar aqui hoje falando para vocês. Porque já pensou se essa intuição, esse Deus me deixa lá, eu morrer lá, cair lá, eu não ia estar aqui gravando vídeo para vocês. Então, pessoal, por isso que eu já gravei um vídeo aqui, eu disse, pessoal, a gente está vivo aqui porque a espiritualidade quer que a gente faça uma missão. Por isso que a gente tem que estar na nossa missão, pessoal. Tem que estar obedecendo. Eu sei que a gente erra de vez em quando, tá? A gente tem falha, mas vamos continuar.
Não, eu estou aprendendo, eu errei, errei, vamos continuar, vamos voltar para nosso trabalho espiritual, nossa missão, tá? É isso que a gente tem que fazer, pessoal, tá? Não porque que a gente errou humanamente, agora vou parar, no, eu não consigo ser. Não, pessoal, tá? A gente tá aprendendo, tá? Eu, você, estamos aprendendo. É por isso que a gente está estudando sobre isso, tá? E tirando erros aí de alguns que se acham que sabem alguma coisa, tá? É isso, tá, pessoal? Aí ele fala: e quais são as características de uma pessoa que tem a intuição? Qual é a característica de uma pessoa que tem essa intuição? Ele fala: é uma voz guiadora que habita dentro de nós. Então, é uma voz que as pessoas sentem, né? Já relataram muitas pessoas que elas sentiram a voz, disse: não vá por aí. Olha, aquele lugar teve uma voz, já teve pessoas aqui que me relataram isso, pessoal, do meu canal. O que é isso, irmão? Eu tomei um susto. Ou então a pessoa sente um negócio forte assim, não vá por ali. Ou então você sente a intuição de que você tem que confiar em uma certa pessoa, você tem que confiar nessa pessoa. Você às vezes nem conhece a pessoa, tá? Então, é assim, pessoal, tá? Essa espiritualidade, essa intuição tá nos guiando para o bem. E você tem que confiar nessa intuição, tá? Aí ele fala, é uma voz guiadora que habita dentro de nós. Sua essência está interligada com a emoção. Então, ela está interligada com a emoção, que vem através do pensamento, tá, pessoal? Então, o pensamento vem da mente, que a mente não está ligada, não vem do cérebro, ela está usando o cérebro, a mente. Então, vem da emoção. Por quê? Essa intuição, ela mexe com a sua emoção para que você não vá para algum lugar. Às vezes você está ouvindo aqui a mensagem aqui, o que eu estou falando, a intuição começa a mover você a dizer que é verdade. Por isso que quando as pessoas escrevem aqui no meu YouTube, dizendo, nossa, irmão, eu senti uma verdade na hora que você falou, lá no fundo do coração. E quem fez isso? Foi a intuição, pessoal. Porque as coisas que eu estou falando aqui, a intuição, ela tem que confirmar dentro de você. Se não confirmar dentro de você, eu estou falando engano, eu estou falando mentira. Já teve pessoas que eram de outro grupo, tá, religioso aqui no meu canal, que ela disse, nossa, eu estou achando isso tudo estranho que você está falando, mas tem uma coisa aqui que está dentro lá do meu coração que está dizendo que você está falando a verdade. Porque são coisas que eu estou trazendo aqui que ela não ouviu no grupo religioso. Ela estava achando estranho. Mas quando ela estava me ouvindo, tá? Ela me relatou isso. Quando ela estava me ouvindo, eu estou achando estranho o que esse irmão Samuel está falando. Mas é uma coisa lá no meu coração está dizendo assim, é verdade o que ele está dizendo. Quem é isso? Quem é esse que está falando, essa voz que está falando lá no seu coração, pessoal? Quem é? Mas tá o ensinamento que eu estou trazendo, tá estranho com o que você ouve na igreja evangélica. Nossa, no ouvido tá parecendo, tá muito estranho isso, mas eu estou sentindo aqui que ele está dizendo a verdade. Já teve pessoas que me relataram isso aqui, tá, pessoal? Quem é esse? É essa intuição. Ela está falando, ele está dizendo a verdade. Para que você preste atenção, para que você seja guiado pela verdade. Por quê? Eu estou falando de algo que eu fui intuído. Eu não estou falando de algo que eu aprendi na faculdade, que é algo que eu recebi intuição. Tá? Então, se eu estou recebendo uma intuição, a intuição que está dentro de você vai confirmar essa verdade. Por isso que vocês escrevem.
É verdade, é verdade. Então, é uma verdade. Eu aí respondo, é uma verdade. Está dentro de você, irmão. Tá? Quando você responde que é verdade, eu, graças a Deus, que ainda estou sendo guiado pela espiritualidade. Porque se vocês não sentirem mais verdade, pessoal, pode se dizer que eu estou desviado, tá? Ô, irmão Samuel, não quero que você se desvie. É isso, a gente está trabalhando, um cuidando do outro, tá? Sabe, com maior carinho, um ajudando o outro, para que a gente encontre forças e não desvie, tá? Por exemplo, tem muitos irmãos que me ajudam aqui no Pix aí, me ajuda tal, porque eu preciso disso. Eu não tenho um vínculo nenhum com nenhum grupo religioso para eu ter algum recurso, mas se eu me vincular, ter algum recurso, eu vou ter que falar algumas mentiras que essas pessoas querem que fale. E eu não quero aceitar isso. Então, eu posso estar saindo fora da espiritualidade. Entende, pessoal? Então, quando esses irmãos entendem aí e começam a ajudar, tá? Financeiramente, ou ajudar na oração, tal, apoiar aqui, me apoiar, ele tá sabendo, tá entendendo que o que eu tô falando é importante, que isso pode libertar muitas consciências, tá? Agradeço muito, tá? Esses irmãos aí que se disponibiliza, tá? A fazer isso. Então, ele diz que quando interiorizada, o corpo sente uma sensação diferente. Então, quando essa intuição você interioriza ela, qualquer momento de perigo, de coisa, você vai sentir no seu corpo uma sensação, essa emoção diferente para avisar você de perigo, avisar se a pessoa está dizendo a verdade. Então, é o que você sente. É essa intuição, tá? Aí ele fala, é uma ferramenta que dá continuidade à meditação. Então, é uma ferramenta, a intuição, que dá continuidade à meditação, porque a meditação é quando você entra naquele transe. Então, ela continua a fazer com que você entre nesse transe espiritual em comunicação com o mundo espiritual, tá? O que mais, pessoal? É uma faculdade mediúnica geral. Então, é uma faculdade mediúnica. É por isso que toda a gente somos médios, tá, pessoal? Todos nós somos médios. Todos nós temos essas capacidades. Algum tipo de mediunidade, como psicografia intuitiva. Então, pessoas que escrevem, tá? Eu mesmo, quando eu estou escrevendo no ET, vem a intuição. Vem falando coisa. Até os versículos vêm na mente, lembrando, tá? Então, essa é a intuição. Ele fala, os pressentimentos manifestam a intuição. Então, às vezes, essa intuição vem como pressentimento. A pessoa sente um pressentimento, não, algo vai acontecer. Algo de ruim vai acontecer, eu não sei o que é. Então, ela tem aquela sensação. Então, é essa intuição avisando ela. E a gente tem que dar ouvido, tá, pessoal? Porque não é brincadeira, tá? Ela tá nos guardando, nos livrando de muito mal, tá? Eu lembro que eu fui pegar um ônibus, tá? E aí eu nem tinha conhecimento sobre isso. Fui pegar um ônibus que eu senti a intuição de não pegar aquele ônibus. Eu aí perdi o ônibus e tal. Quando eu vejo o ônibus tinha sofrido um acidente lá. Tá? Tinha muitas pessoas feridas, sofrido um acidente. Então, isso não só acontece comigo, pessoal, é com muitas pessoas. Essa intuição está falando ao coração, está guardando essas pessoas. Porque essas pessoas que têm um contato, eles sabem que é da espiritualidade, tá? Tá guardando. E pessoas que sentem isso e percebem aquela intuição e seguem aquela intuição. Porque tem pessoas que já tá desligado de perceber essa intuição, pessoal.
que nem ouve. Aí acontece as coisas, tá? Aí o que mais, pessoal, que ele fala? Ele fala os sinais da intuição. Qual é os sinais da intuição? Ele fala ter sonho realista e repleto de mensagem com significado enviado pela inconsciência. Então, esse sonho realista é o quê? É o sonho lúcido. Muitas pessoas aqui do meu canal têm sonho lúcido, tá, pessoal? Tem muitas aí que vêm me contar aqui sonho lúcido, ela é parecendo que é real, tá? Aí ele fala, muitas vezes nesse sonho ainda é possível prever acontecimento. Então, teve muito sonho que muitas pessoas me relataram aqui no meu canal, que ela sonhou que prevendo coisa que ia acontecer, tanto na vida dela como na vida de muitas pessoas em geral. É isso. Então, isso denota que é um sinal de que essa pessoa tem uma intuição forte, tá? Então, eu tenho um sonho lúcido. Por isso que eu tenho uma intuição forte. Tem pessoas do meu canal também que tem aqui. Então, isso é um sinal de que a sua intuição está com toda a força, tá? É porque Deus vem falar até através dos sonhos, tá? A própria Bíblia diz. Aí ele fala, a habilidade de aprender rapidamente a partir do próprio erros. Então, essa é uma pessoa que, a partir do próprio erros, ela aprende rápido. Porque a intuição fala com ela. Não, você fez errado isso está errado. Tá? Por isso que eu não preciso falar aqui para vocês o que é certo e o que é errado, pessoal. Pelo estudo que a gente faz, você vai tirar a conclusão do que é verdade e do que é o erro. Tá? Aí, o que mais, pessoal? Ele fala, acredita que sempre existe um lado bom, por pior que a situação possa parecer a princípio. Então, é uma pessoa que acredita que sempre que existe um lado bom, mesmo que a situação tenha, não, a espiritualidade está mostrando coisas aí boas aí nisso aí. Então, por mais que aconteça um lado, tá sendo um lado ruim, tá? Mas ali você não está entendendo o trabalho da espiritualidade, tá? Porque às vezes alguém quer tá doente na nossa casa, a gente leva para o médico, aí chega lá no médico, a gente encontra a pessoa, ajuda uma pessoa. Então, às vezes a espiritualidade usou aquela situação para levar você para ajudar aquela outra pessoa lá. Porque se a espiritualidade falasse, olha, vá, saia daí de madrugada e vai ajudar uma pessoa que está lá na UPA, lá no médico. Você não ia, mas você vai porque quando tem uma situação que acontece com seu familiar. Então você forçadamente você vai. E lá a espiritualidade faz você se encontrar com essa pessoa. A gente às vezes não entende, né, pessoal? Essa espiritualidade não é fácil, tá, pessoal? Eu já vi muita situação dessa acontecer comigo, tá? Acontece com muitas pessoas, tá? E a pessoa depois, a ficha quando vem cair, vai entender depois. Ai, meu Deus, é isso, como Deus me usou. Ela nem percebeu que foi usada pela espiritualidade. É assim, pessoal. Não foi eu que... A espiritualidade é que age assim, porque ele sabe também o nível da sua consciência, sabe tudo, tá, pessoal? A espiritualidade sabe disso, tá? Então ele prepara tudo isso, tá? E aí faz você se encontrar, ajudar aquela pessoa, tá? É maravilhoso, tá, pessoal? A espiritualidade, a intuição. Aí ele fala, a intuição espiritual também é conhecida como o sexto sentido. Então, muitos espiritualistas falam que essa intuição é como é o sexto sentido da pessoa. Porque a gente tem 5, né? A gente tem os 5 sentidos aqui que a gente a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. 5 que a gente percebe as sensações.
Mas a gente percebe umas sensações além dessa matéria, além dessa matéria. A gente percebe nossa, de onde vem essa sensação? A gente não sabe, então. Por isso que muitos falam que diz que esse é o sexto sentido. Ele aí fala que é um tipo de inspiração, sabedoria. Então, os espirituais falam que essa intuição, que fala que é o sexto sentido, que fala que é uma inspiração, uma sabedoria que vem para a pessoa, ou até um sinal da espiritualidade. Entende? É uma sabedoria que vem através da espiritualidade. Então, a gente sabe que a sabedoria na Bíblia, o Sofia, é Cristo. Tá? Então, essa intuição é Cristo, pessoal. É o Espírito de Deus que está guiando a gente. Tá? A gente precisa entender isso, tá, pessoal? Porque para a gente dar ouvido, é por isso que tem lá na Bíblia, Cristo está à porta batendo para que ele entre, essa sabedoria, e comece a dirigir a sua vida. Ele só vai se você permitir, tá? Por isso que tem que ter a permissão. Aí ele fala, é um tipo de inspiração e sabedoria, ou até um sinal da espiritualidade. Que a espiritualidade está com você, tá? Quando você tem essa intuição. Que alguns chamam de intuição. Então, que alguns chamam isso de intuição. Nossa, eu senti assim algo que a gente... Aí, então, é ali a sua espiritualidade, o sinal da espiritualidade, dessa sabedoria que está guiando você, tá? Aí ele fala, geralmente sentimos a influência da intuição em momentos de perigo, insegurança e diante de tomada de decisões importantes. Então, aparece com mais força nesses momentos, tá, pessoal? Não é toda hora que a intuição está manifestando, mas é nesse momento que a intuição aparece. Essa intuição aparece. Momento de perigo, avisar você de um perigo, insegurança, ou diante da tomada de decisões importantes. Você vê que até os animais têm intuição, tá, pessoal? Eu não sei se vocês lembram de um tsunami que aconteceu lá, foi na Tailândia, né? Que os animais foram avisados que vinha o tsunami. Eles subiram tudo a montanha, os animais, os pássaros, os animais que rastejam, subiram tudo para lugares mais altos, porque eles sabiam, estava dando um alarme, um sinal para os animais saírem. A gente, pessoal, tem essa capacidade de perceber também, de ser avisado. Mas as pessoas estão tão desligadas da espiritualidade dela que não percebe mais a intuição dela, pessoal. Perigo, as coisas, não percebe mais. Então, ela está aqui sem controle nenhum, sem nenhum guia, sem nada, pessoal. Aí muitos aí, foi notícia, não, muitos morreram aí, levaram. Mas os animais, aí quando perceberam que o tsunami passou, perceberam que estava numa montanha, vários tipos de animais subiram a montanha. Como é que pode, né, pessoal? Os animais têm o sentido aguçado para perceber o perigo e a gente, às vezes, não tem isso, tá? A gente tem, mas está desligado da espiritual. Aí ele fala insegurança, né? Diante de tomada de decisão. Então, quando a gente vai tomar uma decisão séria, né, na nossa vida, a espiritualidade, essa intuição começa a nos guiar. Principalmente aqueles que têm um chamado da espiritualidade, aquele que tem uma mediunidade forte. Então, ele se manifesta para que você não tome decisões erradas. E você tem que dar ouvido a essa intuição, tá, pessoal? Senão você se perde aqui, tá?
já teve pessoas que não deram ouvido a essa intuição, tá? E tomou decisões que se arrependeram depois. Mas não foi porque a espiritualidade quis aquilo. Você foi porque você não deu ouvido, tá? Aí ele fala, alguns casos ela vem de forma sutil. Então, alguns casos é tão sutil a intuição na vida da pessoa, se ela não está espiritualizada, ela não percebe, tá? Como uma simples mudança de trajeto, mas que livra a gente de um grande mal. Então, às vezes é tão sutil, aquela intuição vem, você muda o trajeto e o mal não alcança você. Tá, pessoal? A gente precisa trabalhar essa frequência, porque é uma frequência, tá, pessoal? Da espiritualidade para a gente perceber essa intuição na nossa vida. Todo mundo tem, mas tem pessoas que estão mortos, estão dormindo, então a intuição dela, ela não percebe, tá? Às vezes dá até o sinal e ela não entende. Isso é muito importante a gente saber, tá, pessoal? Aí, o que é que ele fala mais? Ele fala, todas as pessoas possuem essa capacidade. Então, todas as pessoas possuem essa capacidade da intuição, porque está na consciência das pessoas. Ou todos possuem essa capacidade, o poder da intuição. Ela não é exclusiva, né, para nenhuma pessoa. Ah, eu sou melhor, eu tenho uma intuição. Tá? Esse daí já tá no ego, tá, pessoal? Uma pessoa não é exclusiva de nenhuma pessoa, mas algumas pessoas que já se conectaram, trabalham a sua frequência, ela consegue ter essa intuição mais do que outras pessoas. Mas se as pessoas se voltarem para o trabalho da espiritualidade, a conexão dela melhorar, ela também tem intuição. Aí ele fala, mas é um dom concedido por Deus a cada um de nós. Então, essa intuição é tipo um dom concedido por Deus para nos guiar, pessoal, para nos orientar aqui. A gente precisa de uma bússola. A sua consciência veio para essa realidade e o caminho, para você entender o caminho, para você se entrar na verdade através dessa bússola, tá? Que vai guiar a nossa consciência, né? Porque a nossa consciência, você encarnou aqui, tá aqui perdido. Então você precisa dessa bússola. Todo mundo tem para guiar você no caminho, no propósito da missão de vida que você tem aqui. Ela também vai avisar qual é o caminho que você tem que seguir, o caminho de missão de vida. Então, essa intuição é esse trabalho, é um dom que Deus deu a cada pessoa. Mas o que é que acontece? As pessoas estão longe, não querem trabalhar a espiritualidade, não querem essa conexão com esse espírito, com essa intuição. Então, ela não percebe. Ela tá lá aí, ó. Tá sem rédea. Então, vai sofrendo até tomar consciência, tá? É isso que acontece, é isso que está acontecendo, né, pessoal? Aí ele fala, é um dom concedido por Deus a cada um de nós. Essa é uma capacidade de perceber o mundo de forma não racional. Então, quem tem essa intuição, ele não vai perceber o mundo de forma racional. E enraizado nas culturas espirituais de diversas tradições. Muitos chamam de sabedoria interior. Então, é conhecido também essa intuição como a sabedoria interior que está guiando a gente. Então, a gente sabe que na Bíblia a sabedoria de Deus é Cristo, tá? Por isso que o Espírito de Cristo está guiando a gente. Ele fala que também é conhecido como a voz do coração. Então é aquela voz que vem do coração. Nossa, pessoal, você entende como é bom a gente estudar?
é conhecido como o conhecimento intuitivo, né? Em várias tradições é conhecido por vários esses nomes aqui, tá, pessoal? E também é conhecido como o conhecimento transcendente. Então, você vê que muitos grupos, tradições espirituais têm um nome para essa, essa voz, essa intuição que a gente sente. Cada um dá um nome, interpretação para isso, mas é o mesmo espírito que está guiando a pessoa, tá? Quando é guiando para o bem, tá? Para você encontrar a verdade. Aí ele fala, isso na prática, a intuição se torna um canal direto entre o indivíduo e a dimensão mais sutil. Então, a dimensão mais sutil é a dimensão espiritual da existência. Com o espírito, o inconsciente coletivo e a conexão com o divino. Então, ela pode se conectar com esse dimensão mais sutil da existência com o espírito de Deus, o inconsciente coletivo, né? Muitos chamam que é ou a conexão com o divino, que é a conexão com Deus, com a espiritualidade. Então, é isso, pessoal. Entende por que a gente tem que estudar? Porque se você ouve aí um vídeo desse cara dizendo que a intuição tem a ver com a cognição do cérebro, tá? Você aí vai sentir essa intuição, vai pensar que vai vir do seu cérebro. E não é isso, tá? É uma frequência que você entra no campo mental, tá? Espiritual da nossa existência, da nossa consciência, porque é uma capacidade do nosso espírito, essa intuição. Aí, o que mais, pessoal? Vamos parar aqui, né, pessoal? 52 minutos, nossa. Eu quero falar, terminar no tempo certo, pessoal, mas você vê, né? As horas estão voando, pessoal. E eu tenho que aqui explicar cada detalhe, porque não é fácil, tá? Para vocês entenderem, eu quero que vocês entendam. Aí você vê que, ainda bem que não teve aqui interferência, pior que quando tem interferência e tudo, né? Aí complica mais. Então vamos parar aqui, vou marcar aqui segunda parte. Eu vou ali fazer uma merenda e daqui a pouco eu volto, tá? Pra gente continuar, como é que se diz? O estudo aqui sobre o que é a intuição espiritual, tá? Então, pessoal, até a segunda parte, tá certo?